Sem dúvida nenhuma, uma das síndromes mais graves que acontece nos dias de hoje é a depressão. As pessoas deprimem com muita facilidade, têm problemas diversos, razões diversas para se deprimir, né? E como se trata? Tem várias formas, várias fórmulas para se tratar a depressão. Hoje nós vamos falar sobre um sistema novo, que é a biodecodagem, um sistema bastante interessante, e vamos entender como é a biodecodagem trata essa importante patologia que é a depressão. Bem-vindo ao Salutes, que está começando agora. Muito boa noite a você, seja bem-vindo ao programa Salutes, que é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro, via Embratel, canal 3, Sky 28 e Vivo Fibra, canal 29. Todos os programas ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos, com os melhores momentos, em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Todas as chamadas dos programas e compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Tenho o prazer de receber aqui o Dr. Sérgio Bastos Júnior, que é fisioterapeuta, formado pelas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, em Minas Gerais. Aperfeiçoou-se em terapia manual e em microfisioterapia, participando dos cursos com os próprios criadores da técnica, os fisioterapeutas Daniel Grosjean e Patrice Benini. Nos últimos anos tem se dedicado aos estudos da biodecodagem, uma prática também francesa, um método francês, com o próprio criador Christian Flache. Muito boa noite, Dr. Sérgio Bastos, seja muito bem-vindo, é um prazer conhecê-lo. Boa noite, João. E é um prazer estar aqui, um prazer para falar para vocês aí sobre a biodecodagem, né? Vamos falar um pouquinho, já tem um tempo já que eu venho aqui aos Salutes, né? Acho que a primeira vez foi em 2015. Foi lá no Morumbi, né? Na UTV, né? Na UTV ainda. Que falando da microfisioterapia, que era uma coisa nova naquela época, e hoje já está mais difundida. E agora a gente vem aqui, né? O programa anterior, a minha esposa, a Frésia, veio falar da biodecodagem, e eu vim dar continuidade nesse tema aqui, que é bem interessante. É bem interessante, eu confesso que eu já conheço, já me consultei, eu fiz uma prática com o Sérgio, e fiquei bastante impressionado, realmente. São várias técnicas, né? Você poderia fazer um resumo básico, né, da microfisioterapia? Não, da biodecodagem, mas quais são os 3 pilares? Okay. Por favor. A biodecodagem, ela, basicamente, os pilares dela são a nova medicina germânica, né? A hipnose ericksoniana e a essa palavra sempre me pega, transgeneralidade. Né, o transgeracional, né? E basicamente é uma técnica que, através de questionamentos, através de perguntas e através de protocolos, a gente vai buscar os ressentires da pessoa diante daquele problema que ela traz pra gente, né? Ressentir no sentido de não é de ressentimento, mas é de recuperar a primeira sensação que a pessoa teve, que gerou o conflito, que acabou gerando aquele que é um sintoma. Trauma mesmo, sim, né? Sim. Agora, a medicina germânica, ela é muito ampla, né? Ela tem vários ramos de atividade, inclusive medicamentosa. Como é que vocês utilizam a medicina germânica na decodagem, na biodecodagem? A medicina germânica, ela começou com o Dr. Hammer, né? Que ele era um oncologista, né? Hoje ele já faleceu, já deve ter uns 3 anos.
E ele fazia muito trabalho principalmente com ressonância magnética do cérebro, né, para ver como é que era a reação dos pacientes ao câncer. E ele via, né, conversando com os pacientes, que a pessoa aparecia com um câncer de estômago, por exemplo. Ele ia conversando com a pessoa e ele via que as histórias sempre batiam em alguma coisa, né? E aí ele começou a desenvolver essa parte de ver a doença como uma resolução de um conflito que a pessoa está vivendo, né? De um conflito que a pessoa viveu e que ela não solucionou ele de forma adequada, né? Então, seria uma forma do corpo reagir àquele conflito, né? E aí veio o Christian Flecher, né, que ele juntou esse conceito do Dr. Hammer com tanto a hipnose ericksoniana, mas também a questão da eita, essa palavrinha aqui no só. Vai treinando. Transgeracional, né? E ele viu que era possível a gente acessar o inconsciente através desses protocolos para resolver o conflito na raiz dele, né? Ir para a raiz desse conflito e não ficar muito na subjetividade, porque muitas vezes quando você vai conversar com o paciente, né, que ele está sofrendo aquele conflito dele, ele estava sofrendo com aquela doença, às vezes ele fica muito na subjetividade, né? Porque ele escuta falar que eu tô com um problema de infecção urinária, ele escuta falar que é por causa de território, mas muitas vezes quando a gente coloca alguns protocolos, né, da biodecodagem, a gente vê que vai muito além desse território da pessoa, né? Porque território é coisa muito ampla, né? É extremamente subjetivo. Qualquer coisa pode ser um território. Além de ser amplo, é subjetivo. Pode ser uma área pessoal, particular, pode ser a questão profissional, pode ser a questão familiar. Ou pode não ser nenhum desses para uma pessoa. Também, né? A questão familiar é muito importante. Eu gosto muito da constelação familiar, eu já fiz várias sessões, eu gosto muito dessa questão. Eu sou o filho mais velho, e o filho mais velho tem que ocupar o papel do filho mais velho. O filho do meio tem que ocupar o filho do meio. O papel do filho do meio, mais novo, enfim, né, Bert Hellinger, né, não inverter o papel de se colocar no lugar de pai ou de marido, de mãe ou de filho, é muito interessante. E isso também pode ser um conflito territorial, né, pode ser até psicológico, não saber se posicionar de acordo com ser X, né? Sim, e muitas vezes a pessoa como você é primeiro filho, mas ela nem sabe que ela ela na verdade é segundo filho, a mãe teve um aborto e ele se comporta, ele foi colocado como primeiro filho, mas na verdade tem um aborto que muitas vezes não é falado na família, não é falado, até porque antigamente era praticamente a mulher era deserdada porque ela teve um aborto ou alguma coisa assim, por isso muitas vezes não se falava sobre isso, né? E fazendo alguns protocolos, conversando, a pessoa vai conversando, e aí ela vai lá, acaba perguntando para a mãe, mas fala, não, eu tive um aborto mesmo, e aí a pessoa, a gente, é como se a gente desse para a pessoa a posição verdadeira dela. É como se tirasse um peso da pessoa, porque ela sempre se portou como o primeiro filho, daquele que tem que cuidar dos irmãos, daquele que tem aquela personalidade de primeiro filho, né, que a gente tem na grade de lealdade familiar. E na hora que você dá para ele essa pessoa, ela adquire essa nova identidade, essa nova personalidade, ela é como se ela tirasse um peso das costas dela, porque para vocês entenderem, né? Na grade de lealdade familiar, primeiro filho é aquele filho que vai cuidar da família, é o que antigamente era o homem da família, né? É o que vai fazer toda a parte de cuidar mesmo, né? O segundo filho
é o filho que vai levar o nome da família para frente. Então é aquele que antigamente era o que tinha mais filhos, era o que tinha mais liberdade na casa para fazer as coisas que ele bem entendia fazer, né? E o terceiro filho é aquele filho que é o espírito livre, né? O espírito livre da casa. É aquele que sai de casa cedo, que geralmente fala muitas línguas, né? Que tem ele não é preso dentro da família. E muitas vezes você vai colocando isso para o paciente e ele se identifica e fala assim, não, mas eu não queria ser o que tem que cuidar de todo mundo, eu queria ser o livre da família, eu queria ter 10 filhos se pudesse. Só que ele sempre foi colocado na cabeça dele que ele tinha que cuidar dos irmãos dele porque os pais deles estão ficando velhos. Ou que os pais faleceram e é ele que tem que cuidar do restante da família. Né? E aí acaba que, como a gente vai tratar da questão da depressão, muitas vezes por conta disso a pessoa acaba se deprimindo, acaba se deteriorando justamente porque ela não tem a posição dela. Ela não tem o lugar dela na vida dela. Ela criou uma identidade para ela que não é dela. Ou foi dado uma identidade para ela que não é dela. Nos casos de depressão, quantos você acredita que tem esse retrato? 80%, 90%. Está no papel de que de fato não é dela. Não só na questão familiar, tá? Mas em qualquer coisa. Ela não se sente como pertencimento. A pertencente àquele conjunto porque está no papel errado, não é isso? Sim. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Muitas vezes a pessoa é estimulada a ter uma profissão dos pais que não é a profissão dela. Isso acontece muito. Inclusive na área médica, né? Na área médica você vê o filho, júnior, neto, bisneto, tudo seguindo a área da medicina, que a família toda é médica e tal, e parece que é uma pressão muito grande para isso, né? Inclusive eu tive um paciente há um tempo atrás, que ele com 40 e pouco, 42, 43 anos, né, engenheiro, muito bem de vida, muito resolvido profissionalmente, né? Mas depressivo. Muito depressivo, de pensamento suicida o tempo inteiro. E conversando com ele, vendo com toda fazendo todo o trabalho, né, da biodecodagem, fazendo todo esse trabalho de buscar essa identidade, que isso é uma das coisas que a gente mais foca quando vem um paciente com depressão. E ele, fazendo toda essa pesquisa, ele veio com essa informação de que depois que a mãe falou com ele, a mãe teve 3 abortos, né? Ninguém sabia na casa, ninguém sabia. E ele era o primeiro filho? Ele era o primeiro filho, tá? E ele fez engenharia por causa do pai, porque o pai obrigou ele a fazer engenharia, porque se ele não fizesse engenharia, ele seria deserdado. Essa é a história que ele me conta. Fazendo todo o trabalho, né, depois que acabou as sessões, aí uns 2 meses depois ele me liga e fala assim, eu tô seguindo meu sonho, eu vou fazer faculdade de educação física. Ele falou que ele chegou para a mãe e falou assim, ó, vocês escolheram meu diploma de engenharia. Meu diploma está aqui, agora eu vou fazer educação física. E depois de 3 meses, aí ele fez se inscreveu na faculdade para educação física. Quando você estava falando, eu falei, esse cara é jardineiro, ele deve gostar de jardinagem. Pergunta, depois você me fala. Mas enfim,
Ele está fazendo, largou a engenharia? Isso foi agora. Ele vai fazer o vestibular agora. O vestibular agora. Ainda está no processo. Não, mas ele simplesmente pegou o diploma e entregou para a mãe e falou assim: não mexo nem mais uma folha de engenharia. Ele deixou o trabalho. Ele largou a engenharia. Largou totalmente a engenharia. Falou assim: não encosto mais em uma folha de engenharia. Não faço nenhum cálculo, não sei nem o que é raiz quadrada. aí eu já não sei, porque se ele falar isso comigo, eu falo, a coisa que você mais vai usar em saúde chama-se cálculo. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque a pessoa quando não... recentemente estava conversando com um médico fantástico, maravilhoso e tal. E a gente estava falando da história dos atendimentos, como é que a gente atende os pacientes, etc. E ele estava falando assim do propósito, né? As pessoas têm que saber qual o propósito na vida. Sim. Qual é o seu propósito na vida? Né? Estou lendo também os estoicos, né? O Epiteto, que era um escravo, né? E ele falava dessa história de você saber ter controle das coisas que você pode ter controle e as coisas que você não tem controle. E ele falava muito dessa história realmente de ter esse propósito para você levantar cedo, de você se dedicar a isso, de você ter uma razão para viver. Faz sentido nesse processo da decodagem, não? Sim, faz muito sentido, porque na biodecodagem a gente tem um negócio que a gente chama de tríade de criação. Tríade de criação. Que é a tríade que faz a nossa vida acontecer. O que é isso? São os estímulos que nós temos de 3 órgãos no nosso corpo, que são as gônadas, né, o ovário ou o testículo, que são os órgãos símbolos da vida. Né? É de lá que começa a nossa vida. Né? Sai o óvulo, sai o espermatozoide, são o início da vida, é metade da vida, e depois eles vão se juntar e formar o embrião. Né? Depois você tem a suprarrenal, que para quem está nos assistindo é uma glândula que fica bem em cima do nosso rim, né? Que ela é a glândula que produz adrenalina. Adrenalina serve para quê? Para que a gente haja, para que a gente coloque os nossos projetos de vida em ação. Então, essa é a glândula para ação. E nós temos o terceiro órgão, que é justamente o rim, que é esse órgão que fica abaixo da suprarrenal, que é o órgão ligado à água. O que é água para a gente? Água é o nosso primeiro referente de vida, porque você está lá no útero da sua mãe, você está banhado em água. Né? Deixa eu colocar uma pitadinha aqui. A medicina chinesa fala que o rim é responsável pela formação dos ossos. Para a medicina chinesa, o rim é o órgão que traz a energia ancestral, que tem um quantum de energia, você nasce com 100 de energia ancestral, que é uma conta bancária em que você gasta energia, mas não consegue depositar. Então todos os excessos, ela vai lá e tira essa energia ancestral para ter equilíbrio do corpo, mas você não consegue repor essa energia. No livro 100 Anos de Solidão tem uma imagem fantástica que tinha o Buendia, que era um coronel que carregava um saco com os ossos de todos os ancestrais. Porque o rim tem a ver com os ossos e tem a ver com a história e tem a ver com a ancestralidade. Olha que lindo isso. E cabe muito bem pra gente aqui. Por isso que eu quis citar. Você falou isso, me veio... Porque você falou do rim de formação de ossos, né? E a gente precisa dos nossos ossos para prender os nossos músculos para que a gente possa andar. Para que a gente possa botar a nossa vida para andar, colocar os nossos projetos para andar, para que a nossa vida tenha sentido. Então essa é a tríade da criação da verdade. E muitas vezes a pessoa, quando ela está nesse processo depressivo, né, ela tem ou um problema nos 3, ou ela pode ter problema em uma dessa tríade, porque essa tríade é um triângulo mesmo. Né? Pensem vocês
na tríade do fogo. Tá? Fogo precisa de oxigênio, precisa de um material combustível e precisa da faísca para ele acontecer. Né? Se você desarmar um desses, o fogo acaba. A nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos dessa tríade funcionando para que a gente tenha essência de vida. Glândulas suprarrenal e rins. Exato. Se um desses está com conflito, a nossa vida começa a exaurir. Vou pedir licença para anunciar nosso curso de pós-graduação da Nova Ciência Instituto BEM, de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. Esse curso é reconhecido pelo MEC, tem 2 anos de muito conteúdo e essas datas foram modificadas de acordo com uma grande quantidade de pessoas que procuraram o curso, mas são 2 anos no total, que falam sobre intoxicações por metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, parasitoses, anamnese, exames laboratoriais, biorressonância, bioenergética de alimentos, fisiologia, hormônio, odontologia, doenças autoimunes, o câncer, microscopia de campo claro e escuro, e enfim. São assuntos que são realmente muito importantes e vocês podem fazer os módulos independentes. Depois que você preenche a grade, você obviamente recebe o diploma. Os interessados têm que procurar a Gracinha da Lauren pelo 11 95687 5835. 95687 5835. Lembrando que o Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. No meu consultório eu tenho todas as máquinas da Nova Ciência e no site da Essential Energy você pode baixar um PDF sobre as instruções do sistema de tratamento e tem os espectadores do Salutes, no cupom coloca JC Baldan que tem desconto ali na compra. É um incentivo, é um mimo para os nossos espectadores. Muito bem, nós estamos falando de biodecodagem, estou falando com o Sérgio Bastos sobre depressão. A origem da depressão, então, você disse que 80% a pessoa está ocupando um cargo, um espaço, um lugar que não é dele, é isso? 80%? Sim, 80%. Ele está sem identidade na vida dele, vamos colocar assim. E como é que vocês trabalham com uma biodecodagem que trabalha nesse sentido? A gente tem vários protocolos, né? Tem, se não me engano, se não me falha a memória, são mais de 150 protocolos. Nossa, tudo isso? Né? Lógico que a gente não vai usar todos esses protocolos com todo mundo, né? Mas, e através desses protocolos, a gente vai buscar, como eu disse no começo, a origem desse esse conflito inicial. Né? A gente vai, através de técnicas de hipnose, por exemplo, da hipnose ericksoniana, buscar no inconsciente do paciente qual foi o conflito que ele viveu que acabou gerando aquele sintoma, aquela perda de identidade. Né? Como eu falei, algumas vezes podem ser uma identidade que foi dada para ele, que na verdade todas as identidades nossas são dadas para a gente, até o nosso nome não é a gente que escolhe, né? É dado para a gente todas as nossas identidades, e muitas vezes o primeiro trabalho que a gente faz é justamente de tirar esses rótulos que são colocados para a gente, né? Esses rótulos, e a partir disso a gente vai a própria pessoa, né, através dos protocolos, ela vai se dar a identidade que é a essência dela. A essência dela é uma identidade que a pessoa escolhe para ela. Não sou eu que vou dar, não é a mãe, não é o pai, a própria pessoa faz essa reidentificação. Ou seja, a biodecodagem mostra onde estão os pontos de estrangulamento ou de diferença dessa expressão da identidade, seria isso? Sim, sim.
A gente vai buscar exatamente isso. Aí acha o ponto e como é que desmonta? Aí são outros protocolos. São também. outros protocolos. Existem protocolos que são só para diagnóstico. Você tem protocolo que você faz diagnóstico e já faz a reinserção de alguma outra crença, de alguma outra necessidade. Né? Acho que a palavra principal é a necessidade. Muitas vezes os conflitos eles vêm por necessidades não atendidas da pessoa. Quais seriam essas necessidades? São muita coisa. São milhares de necessidades, porque para cada uma necessidade é diferente. Para uma pessoa, para uma criança que vê os pais brigando, a necessidade dela pode ser de ter atenção, pode ser de os pais não brigarem mais, pode ser só de se alimentar, né? Aí depende muito de cada pessoa. Se as pessoas quiserem pesquisar alguma coisa, tem uma coisa que chama Grade de Necessidades de Glasgow, tá? Que você tem milhares de necessidades inertes da pessoa, né? Mas as principais, o que é principal? Todo mundo, é a necessidade básica de todo ser humano. É se alimentar, sono, procriação. Essas são as 3 necessidades básicas de todo ser vivo. Todo ser vivo quer se alimentar, descansar e procriar. O que é procriar? Procriar é passar a minha informação para frente. Não precisa ser através de um filho. Muitas vezes, algumas pessoas, a procriação é um curso, é uma aula que ele vai dar, que ali ele está passando a informação dele para frente. Não necessariamente precisa ser um filho, essa procriação. Esse é o triângulo de Glasgow? Não, são as 3 necessidades básicas. Tá. O que eu falei antes é tabela de necessidade de Glasgow, tá? Que é essa tabela que tem milhares de exemplos de necessidades. O teu consultório tem alguma que é mais comum, não? Não. Né? Até porque antes da biodecodagem, a gente trabalhava com a microfisioterapia e basicamente a gente acaba vendo as mesmas... como é que eu posso dizer? Esse mesmo conflito, né? Mesmo antes da biodecodagem, quando a gente trabalhava com a microfisioterapia, quando a gente dava o estímulo e a pessoa reconhecia aquele conflito, ela mesma já se tocava de que, opa, peraí, isso aqui aconteceu porque eu não tive a minha necessidade atingida naquele momento, né? Então, isso tem quase 20 anos que eu trabalho com isso, então é bastante variado a necessidade de cada pessoa, é bem variado. Quero agradecer a tua presença aqui, Sérgio Bastos, doutor Sérgio Bastos, fisioterapeuta, trabalha com microfisioterapia e com a biodecodagem, são métodos franceses, né? E são métodos franceses e que esclareceu o início da biodecodagem. Ele havia falado há um tempo atrás que esse tem assunto para mais de metro, né? Tem muita coisa para ser tratada. A gente vai voltar aí mais para frente para dar continuidade, tanto com ele quanto com a Frésia também, para falar desse importante tema da biodecodagem. Muito obrigado, viu, Sérgio? Obrigado. Prazer recebê-lo. Obrigado pela audiência. Lembrando que o Salutes é transmitido todas as sextas às 18 horas, com o Brasil Canal 20, OITV Canal 28, Claro Embratel 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra 29. Todos os programas na íntegra e também trechos compactos estão em 2 canais do YouTube, João Carlos Bolven, além de Agulhas. Nosso programa tem o patrocínio da Nova Ciência, como eu disse, líder em equipamentos de medicina integrativa, Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Obrigado pela audiência, até a próxima sexta.